Olá pessoal, vamos corrigir e comentar agora a questão número 5, cobrado na UBMEP 2016, segunda fase nível 3. Trata-se de uma questão envolvendo geometria plana, especificamente construções geométricas e semelhanças de triângulos. As medidas em graus dos ângulos BAD, DAC, ABD e DBC estão indicadas na figura. O ponto E é a interseção de BC com o prolongamento de AD. E o ponto F é a interseção de AB com a perpendicular a BD por E. Item A. Qual é a medida do ângulo BDE? Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item A e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Queremos determinar o ângulo BDE. Perceba que esse ângulo BDE ele é um ângulo externo ao triângulo BDA. Basta a gente identificar essa situação, a gente descobre qual será esse ângulo. Portanto, temos aqui o triângulo DBA e precisamos determinar o ângulo BDE. Vamos destacar esse ângulo, por exemplo, aqui. E como a gente já havia mencionado anteriormente, esse ângulo ele é um ângulo externo, o ângulo BDE é um ângulo externo do triângulo BDA. Então ele vale a soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Esse ângulo DAB mede 20 graus e o ângulo DBF ou DBA mede 10 graus. Esse, como sendo para a gente um ângulo externo, ele vai medir 20 mais 10. Já finalizamos o item A. O ângulo BDE igual a 30 graus. Você poderia pensar, e se eu não lembrasse dessa situação do ângulo externo? Sem problema algum, você poderia pensar calculando primeiramente o ângulo obtuso BDA, já que a soma dos ângulos internos desse triângulo BDA é 180 na geometria euclidiana, 20 mais 10 são 30, faltam 150. Veja, se eu consigo calcular esse ângulo obtuso ADB, que é 150, fica fácil a gente calcular agora o ângulo BDE. Portanto, de fato, o ângulo BDE mede 30 graus. Ok? Item B. Mostre que os triângulos ACE e AFE são congruentes. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item B e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Em relação ao item B, ele quer que mostre que os triângulos ACE é semelhante ao triângulo AFE. AFE. Vou colocar aqui de vermelho próximo a esse segmento azul, para mostrar que eles são o mesmo segmento, a mesma medida. Então queremos mostrar que o triângulo ACE é congruente ao triângulo AFE. Queremos mostrar essa situação. Veja só, vamos primeiramente identificar o que eles têm em comum. Eles têm o lado AE em comum, então já sabemos que AE é o lado comum. Já sabemos também que esse ângulo de 20 graus, que é o EAC, o
AC é igual ao ângulo FAE. FAE. Mede 20 graus. FAE medindo 20 graus. Então já tenho o mesmo lado e esse mesmo ângulo. A gente poderia pensar agora, pensando nesse ângulo, depois o lado, depois o ângulo. Se a gente conseguir mostrar que este ângulo CEA é igual a FEA, está resolvido o nosso problema. E a gente facilmente descobre que esses dois ângulos são iguais da seguinte forma. Temos aqui, por exemplo, no triângulo E, vamos marcar, por exemplo, esse ponto aqui. Chamaremos ele de G, já temos F. Esse ângulo aqui ele é reto. Já temos esse ângulo 30 graus. Vamos olhar para o triângulo BGE. Esse ângulo tem que ser 60 graus, que ele é o complemento desse ângulo de 30 graus. 30 mais 60, 90, mais 90, 180. Da mesma forma que este, o EDG, também a gente consegue verificar que esse ângulo mede 60 graus. Já temos esse aqui que é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Já temos esse que é 30. Então já temos 120. Faltam 60 para completar 180. Da mesma forma que aqui a gente teve o complemento de 60, que é complemento de 30. Aqui é a mesma coisa, 60 é o complemento de 30. Porque a soma vai dar 90, com mais 90 do ângulo reto, 180. E aí nós temos aqui um ângulo raso, uma reta. E aí 60 mais 60, 120. E aí, para 180, 60. Então perceba que este ângulo CEA, ele é exatamente igual a FEA. Concluímos que o triângulo, de fato, é congruente. Só precisamos escrever agora que o ângulo CEA é exatamente igual ao ângulo AEF. AEF. Esse ângulo mede 60 graus. Com essas três situações, a gente mostra que os triângulos ACE e AFE são congruentes pelo critério ângulo, começaremos com esse ângulo, lado, ângulo. Então, esse vai ser o critério da congruência. Tá aí, então, o item B, de acordo com a proposta da questão. Ok? Triângulo AEC é congruente ao triângulo AEF pelo critério ângulo, lado, ângulo, porque esse primeiro ângulo 20 graus é o mesmo, esse lado é o comum, e o outro ângulo que a gente acabou descobrindo, 60 graus, mostramos que os triângulos são congruentes. Ok? Item C. Qual é a medida do ângulo BCD? Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item C e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Perceba que nós já temos o ângulo de 30 graus, que é o ângulo BDE, já calculado no item A. Já temos que esses três ângulos também calculados no item B. Já temos que este ponto é o ponto G. E a gente precisa agora verificar qual é a medida do ângulo BCD, ou seja, BCD. Queremos descobrir esse ângulo aqui. Muito bem, vamos pensar na seguinte situação. Sabemos que esses dois triângulos, eles são congruentes. Veja que os triângulos DEG é congruente ao triângulo EGB, ou BEG. Tanto faz, a ordem não importa. Pelo critério, veja, eles são congruentes porque ele tem esse lado
que é o lado comum, este ângulo igual a este ângulo, e este ângulo igual a este ângulo. A gente pode, então, na verdade, verificar que nós temos um critério. E tem também o ângulo aqui de 90 graus. Vou apagar aqui o G, vou colocar aqui embaixo. Esse ângulo também de 90 graus. Então, a gente tem esses ângulos iguais, mas o critério que a gente pode estabelecer de congruência é, começando aqui do ângulo de 60 graus, é igual o lado comum, depois o ângulo de 90 graus. Então, pelo critério ângulo, lado, ângulo. O ângulo de 60, esse depois lado comum, sempre na sequência, depois o ângulo de 90 graus. Isso permite concluir que este lado BG é igual a GB, já que os triângulos são congruentes. Conclusão, DG é igual a GB. Muito bem. Como a gente está querendo esse ângulo aqui, a ideia é tentar levar os ângulos para essa situação. Se você tentar, você não vai encontrar esse ângulo, porque você só tem esse que é 60, você não consegue esse porque você tem dois ângulos para calcular. Esse ângulo também você não tem, então não conseguimos calcular esse. O máximo que a gente consegue é, se aqui é 40 e aqui é também 40, a gente sabe que AC é igual a BC, fazendo com que o triângulo ABC ele é isósceles. E a gente consegue esse ângulo todo, mas não o ângulo BCD, que é o que foi fornecido. Se eu tenho aqui 40 mais 40, 80. E aí esse ângulo vai ser 100. Mas aí a gente não consegue calcular esse pequeno. Então, uma boa estratégia é tentar levar, através de uma reflexão, como a gente já tem que este triângulo AEC, ele é congruente a EF, a gente pode pensar em construir este segmento, devido à simetria que nós temos nessa situação, e a gente vai perceber que esse triângulo aqui, se eu conseguir mostrar que ele é congruente a este, o ângulo que eu encontrar aqui vai ficar fácil, porque ele é o mesmo desse aqui. E isso a gente consegue perceber aqui, ó. Eu tenho esse ângulo de 90 graus. Temos aqui, vou apagar o G novamente, vou colocar ele aqui. Ponto G é este, aqui também 90 graus. Então veja, nós sabemos que esse lado é igual a esse, o ângulo aqui é de 90 graus, e veja, nós temos esse lado que é comum. E aí nós estamos diante do caso de congruência lado, ângulo, lado. E a gente pode dizer, portanto, que o triângulo DGF é congruente ao triângulo GFB, ou triângulo BFG, pelo critério lado, ângulo, os dois ângulos de 90 graus, e esse lado é o lado comum. Então, lado, ângulo, lado. Conclusão, a gente sabe que este lado, que eu vou marcar aqui, ele é exatamente igual a esse, e se esse ângulo aqui é de 10 graus, esse aqui também será 10 graus. E veja que situação agora interessante em relação ao triângulo DFE com o triângulo DEC. Só que antes a gente vai calcular esse ângulo aqui. Esse ângulo a gente já consegue calcular ele. Ele vale aqui 10 graus, esse aqui 90, então já temos 100. Significa que esse ângulo mede 80 graus. Se eu quiser também encontrar esse aqui, ele é o mesmo, os triângulos já sabemos que eles são congruentes, aqui também 80 graus, mas nós não vamos precisar desse ângulo, precisaremos desse. Perceba agora que a gente tem
a seguinte situação. Do item anterior, a gente viu que o triângulo AEC, ele é congruente a AEF. Então significa que este segmento CE, ele é o mesmo aqui, ele é igual a EF. Se os dois triângulos são congruentes, aqui eu tenho o lado comum, os ângulos também, a gente já viu no item anterior, esse lado é igual a esse. Então eu vou apagar, inclusive aqui, e colocar, por exemplo, um tracinho de verde aqui, um tracinho aqui. Então, CE, sabemos que CE é igual a EF. Se a gente conseguir mostrar que esse triângulo EDF é congruente a ECD, está resolvida a nossa questão. E aí a gente tem esse lado que é o lado comum. Veja, este lado vai ser para a gente o lado comum, ED o lado comum, e perceba que o ângulo de 60 graus ele vai estar também nos dois triângulos. E a gente acabou mostrando que o triângulo CED, ele é congruente ao triângulo, vou até fazer um desenho aqui de vermelho, para a gente finalizar a nossa questão. Esse triângulo que eu vou desenhar agora de vermelho, ele é congruente a este. Então, o triângulo CED congruente ao triângulo DEF. DEF. Pelo critério, lado, esse lado é igual a este, 60 graus, esse ângulo é igual a este, e depois esse lado é o lado comum. Então, lado, ângulo, lado. Se a gente sabe que esses dois triângulos eles são congruentes, ele tem os mesmos ângulos. Veja, se aqui é 10 mais 30, 40, com certeza aqui também é 40. Aqui é 60 graus, aqui também 60 graus. Faltou esse ângulo 80. E esse 80 é exatamente o ângulo solicitado no item C. 80 graus. Então a nossa resposta, BCD, 80 graus. Sabemos que aqui também vale 20 graus, para ser 100, mais 40, 140, mais 40, 180. Como ele só pede o ângulo BCD, está aí 80 graus. Obviamente você não precisaria escrever todas essas congruências, mas de forma bem rigorosa eu quis aprofundar essas relações. Você poderia simplesmente olhar para esse triângulo aqui e escrever, utilizando aqui a simetria, a gente poderia traçar essa reta e transferir esses ângulos, no caso que eu tenho daqui, para lá, já que existe uma simetria em relação a esse segmento DE. Mas aqui a gente foi bem rigoroso, mostramos todas as congruências de triângulos envolvidas para provar, para mostrar que esse ângulo aqui é o mesmo dali de cima. Finalizamos, portanto, mais uma questão. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.